E vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Neemias 2, 11 a 18. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montasse pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me tinha falado. Então disseram: vamos nos preparar para começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra viva e eficaz, que ela se torne clara a todos neste momento e que, pelo poder do teu Espírito, a apliquemos. Em nome de Jesus, amém. Neemias, o livro que estamos estudando, Deus colocou no coração dos pastores desta igreja expor este livro durante todo o mês de janeiro, porque é um livro que fala de planejamento, mas também de dependência de Deus. Início de ano, pensa-se em planejamento. Deveríamos estar pensando desde sempre, né? Mas, no início, a gente começa pensando o que vamos fazer, ainda estamos pensando, tem gente que ainda está pensando, tem gente que fica pensando até o fim do ano. Mas é bom pensar, é bom refletir, é bom planejar, é necessário planejar. O que acontece aqui, os que têm acompanhado, já domingo passado começamos com a exposição, pastor André, pastor Gregory, o primeiro capítulo, o início do segundo capítulo, que mostra este homem, e aqui nós já estamos, depois dos profetas, esse livro, na verdade, está lá no final daquele período inicial do Velho Testamento, da história do povo de Israel. Eles tinham, conforme promessa de Deus, a disciplina do Senhor veio, porque o povo foi rebelde, eles estiveram na Babilônia, cativos, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e lá, aqui já é o 5º século, ano 460, 440, uma discussão de datas, não importa, mas seria o 5º século antes de Cristo, em que agora o povo, depois que acabou o cativeiro, conforme promessa de Deus também, foram 70 anos na Babilônia, a Babilônia é destruída, conquistada pelos medo-persas, na verdade, torna-se o povo persa, sob o comando de Ciro, e eles, quando conquistam, logo depois, vem a libertação e a autorização para os judeus voltarem para a terra. Essa história de Neemias é 100 anos depois, em que houve o decreto de Ciro para que o povo voltasse para a terra. O povo voltou, mas, quando chegaram lá, as cidades destruídas, tinham ficado pessoas muito pobres na terra, Jerusalém destruída ainda, e depois de 100 anos, o que tinha acontecido é que, sob o comando de Esdras, eles tinham reerguido o templo, reconstruído o templo que tinha sido destruído e queimado. Mas os muros da cidade estavam caídos, e uma cidade sem muros é a mesma coisa de você morar num condomínio sem portão, num condomínio sem porteiro. Ainda mais se for um condomínio vertical, que não tem muro e não tem nem guarda rondando. O que adianta você pagar a taxa de condomínio? E, às vezes, nem tem mais a taxa de condomínio, mas está tudo abandonado, aquilo pode ser invadido a qualquer momento. As cidades da época, então, de forma muito pior, porque vinham bandidos em grupos que invadiam as cidades. Como a gente, de vez em quando, tem os famosos arrastões, tinham arrastões terríveis na época, e o povo totalmente desprotegido, além de que envergonhado, acabado. Neemias recebe notícias por parte do seu irmão, que alguns acham que fosse talvez o governador,
porque, na verdade, tudo aquilo agora era o Império Persa. Nós estamos na época do rei Artaxerxes. Artaxerxes, um dos grandes reis persas, e o Império Persa pegava grande parte do mundo conhecido de então. O Império Persa tinha, alguns calculam, mais de 50 milhões de habitantes, o que representava, para a época, 44% da população mundial daquela época. Hoje a população mundial está em 7 bilhões. Imagina um país que tem aí 3 bilhões e meio. É enorme. É a China, né? Mas a China ainda é a metade disso. A Índia também está abaixo disso. Eles tinham 44% da população. Mas, para ele manter aquele povo, aquilo era uma colcha de retalhos étnico-cultural. Línguas diferentes, costumes diferentes, ele tinha que estar fazendo acordos com os governantes das regiões, e aquela região que era a antiga Israel agora estava desguarnecida, esquecida. Havia a região de Samaria, que tinha algumas outras pessoas e tinha uma liderança mais atuante, que não queria ver de novo Jerusalém se levantar, e atrapalhou e vai atrapalhar. Quem leu Esdras já vê isso, e agora Neemias continua a mostrar. Mas é interessante que o que eu vejo Neemias, a gente sempre estuda, e muitas pessoas têm estudado Neemias como um exemplo de planejamento, de administração, de organização, de encorajamento de um grande líder. Eu vejo Neemias fazendo uma coisa mais difícil, que a maioria de nós não gosta de fazer, porque Neemias, ele é uma história de planejamento, o planejamento e a liderança de uma reconstrução. Restauração é uma palavra que eu gostei, que eu gosto, eu vejo muitas vezes nesse sentido na palavra de Deus, que é a ação de recuperar ou reparar, conserto. Trabalho que, realizado numa obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas conforme o modelo original. Do ponto de vista jurídico, a ação de fazer que algo volte ao seu estado anterior. Reconstrução. Essa definição você encontra no dicionário online de português do pouco conhecido professor Google. Já ouviu falar dele? No dicionário de sinônimos, que também está lá com o professor Google, é o mesmo que reforma. Já ouvi de pessoas que trabalham no ramo da construção civil que é mais fácil, quando se adquire um imóvel que tem uma casa antiga, é mais fácil você demolir aquela casa e começar do zero, do que você reformar. No entanto, algumas situações exigem que seja feita a reforma. No caso de Neemias, não dava tempo para ele derrubar o muro inteiro, pois muitas edificações estavam ligadas ao muro, casas encostadas no muro. O muro tinha alicerces e tinham partes dele em pé. Não havia recursos financeiros para derrubar e reconstruir ou começar do zero. O clima geopolítico não era favorável. O Império Persa, como eu disse, a colcha de retalhos. E as rusgas que tinham entre os diferentes líderes regionais eram complicadores. Uma situação que vai dificultar muito o trabalho de Neemias. Por isso, não dava de forma alguma para derrubar os restos do muro e começar do zero. Muita gente diz a frase famosa, ano novo, vida nova. Isso é mentira. Ano novo é, na verdade, uma nova etapa de uma vida que já começou. Você tem 5 anos, você não começa a vida nova no ano novo. Você tem 10 anos, você tem 12 anos, você tem 20, 25, você tem 30, 40, 70, 80, você continua. Ano novo é continuação, é uma nova etapa, podemos assim dizer. Realmente, isso acontece do ponto de vista aí, dos astros, né? Deu uma rodada inteira da Terra em torno do Sol, há mudanças nisto. O corpo da gente mostra que os anos avançam, que eles não param. Agora, essa nova etapa, ela pode ser melhorada. Ano novo, uma nova etapa que pode ser melhorada em cima da que existe. Por isso, ano novo é tempo de restauração, de reforma. Muita gente acha que é difícil, né? Que o melhor é abandonar o que vem acontecendo por algum desconforto e começar do zero, e isso é ilusório.
Muita gente abandona a faculdade, emprego. Alguns abandonam até a família, abandonam Deus, porque acham que é melhor começar do zero. E não existe o zero. Aqui, eu conheci uma pessoa que começou uma faculdade, ficou 2 anos, era direito, aí ele descobriu que não estava bom, aí ele parou, aí ele foi para a administração, aí ele ficou 1 ano, aí ele parou, aí ele começou jornalismo, aí ele ficou 2 anos, aí ele parou. Entre cada parada, às vezes, ele tinha um intervalo. Depois, ele foi fazer gastronomia. Aí ele parou. 15 anos depois, estava ele de novo em direito. E quando ele tinha mais ou menos 42 anos, ele era advogado. E um dia eu encontrei ele e falou como ele lamentou o fato de ele ter feito tantas interrupções, tantos recomeços. E, às vezes, a gente acha que é isso, eu vou abandonar. Não é isso. Talvez você tenha que restaurar. Estou levando muita DP. Você não repetiu. Pode trabalhar. Também, muita gente acha que o melhor é abandonar a família, né? E tem gente que acha que o negócio é mudar de igreja. E pior quando tem gente que acha que o negócio é mudar de Deus. Aí é o pior. Abandono, tentar zerar, não dá. Vamos restaurar. Neemias mostra isso. Dos versículos 11 e 12, vamos ver aqui. Nos versículos 11 e 12, acompanha essa leitura. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, continua no 12. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Neemias, desde que recebe a notícia, desde que ora, desde que se arrepende dos pecados dele, da família e do povo, confessa, desde que pede a Deus sabedoria para falar com o rei, ele era copeiro do rei. Quem esteve aqui domingo passado, se você quiser, entra no YouTube e é importante ver essas mensagens. O copeiro do rei era uma profissão de altíssimo grau de confiança e desconfiança. O copeiro do rei não era apenas aquele que servia o copo ao rei, que preparava a bebida, o barman. Ele era aquele que chegava na frente do rei, colocava a bebida no copo, que ia ser do rei, e o primeiro gole era o dele. O que significava isso? Não existia IML naquela época. Facilmente alguém morria envenenado, e ninguém sabia. Então, envenenamento de reis eram maneiras de se matar e de se eliminar qualquer poderoso. Por isso, o copeiro tinha que ser alguém de confiança. E na frente do rei, olho no olho, ele dava uma golada. Tá bom. Aí o rei pegava e continuava bebendo. Não podia babar também, não. Quando Neemias vai ao rei, o coração dele triste, o rei vê que ele está triste e ele vai servir o copo ao rei, o rei fala, que tristeza é essa, Neemias? Essa pergunta do rei, sabe o que significa? O que está acontecendo? O rei provavelmente está preocupado. Será que tem alguma coisa que você sabe, eu não sei? Ele tem medo. Mas ele continua o trabalho dele. Bebe e entrega para o rei. O rei começa a beber olhando para ele. O que foi, Neemias? O que você quer? O que você precisa? O rei viu que não era problema, a bebida era confiável, estava bebendo, estava gostosa. Ele ora a Deus. Ele ora a Deus. Neemias é planejamento cristão, é planejamento com oração. Não adianta você só planejar. A Bíblia diz que você tem que planejar e os seus planos têm que ser apresentados ao Senhor, e isso nós temos falado nestas mensagens e reflexões. Deus nos fala isso, planeje comigo. E ele vinha orando, ele jejuou, ele se consagrou, ele pediu, ele realmente, de uma maneira intensa, estava pedindo a direção de Deus. E ali surge a oportunidade
mas ele ora a Deus. Já foi dito aqui, domingo passado, ele não interrompeu, não pediu licença, não foi para o quartinho de guerra, não se ajoelhou, não gritou, ele silenciosamente orou. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar o tempo todo, orar sem cessar. Estar em atitude de oração. Por isso que ele não teve dificuldade em levantar o SOS. Deus, é agora. O que eu falo? E ele falou a palavra certa, e aí vem o grande milagre, o rei concorda. Mas era complicado isso. Quanto tempo você vai demorar lá? Porque não era fácil ter um copeiro de confiança. Não era fácil ter alguém em que o rei realmente confiasse, que não ia ter problema nenhum, que ia servir a bebida certa, e que também não tinha nenhuma doença que fosse contaminar o rei na hora do experimento. Então, era alguém de muita confiança, que o rei tinha que conhecer. Alguém disse que Neemias não era tão jovem, provavelmente não era. E ele dá, e o rei o libera. E mais do que isso, o rei libera ajuda, e o rei libera um acompanhamento militar, porque as viagens não eram tão seguras. Eles passariam por diversas províncias que tinham governos locais, que viviam em rusgas, às vezes com o governo central. Roma, quando surge a Pax Romana, Roma é mais presente, Roma é mais opressora. Os impérios babilônios, neobabilônios, agora o império persa, ele tenta trabalhar um jogo de cintura, muita política, para que os povos estivessem em harmonia. Então não era fácil fazer uma viagem longa daquelas. Quase 1.000 quilômetros, que era uma distância enorme naquela ocasião. E ele recebe autorização, e aqui começam os milagres, e Deus está com ele. Mas quando ele chega, ele podia falar assim: cheguei, gente, estou aqui em nome do rei, e agora vamos começar. Por onde? Cheguei. Ele tinha autorização, e sabiam que ele tinha autoridade. Provavelmente ele era irmão do governador. Ele podia chegar chegando, mas ele chega e fica 3 dias descansando, e eu creio que 3 dias orando. 3 dias ele levou algumas pessoas amigas dele. E aí, de noite, sem que ninguém percebesse, ele sai para fazer uma inspeção nos muros. A descrição aqui dá a entender que ele deu uma volta inteira. Alguns comentaristas acham que não chegou à volta completa. Eu acredito que sim, porque ele começa e retoma, e ele vai indo devagar. Agora, é interessante que, quando ele vai, ele diz que não declarou a ninguém, depois de ter feito toda a volta, e aqui a gente vai ter a descrição, ele não declarou a ninguém o que Deus tinha posto no coração para ele fazer em Jerusalém. Quando você tem um projeto de restauração, de reconstrução, de retomada, não dá para você ir dizendo para todo mundo, não dá para dizer o seu sonho para todas as pessoas, porque nem todos vão entender. Primeiro, sonhe os seus sonhos com Deus. Peça que Deus confirme os seus sonhos. Compartilhe com alguém de confiança. Se você é casado, comece com a esposa ou com o esposo. E outras pessoas da sua confiança, mas compartilhe o sonho com poucos. José, lembra do José do Egito? José era um meninão mimado. Eu vejo José aparecido, ganhou uma túnica do pai e saía até para trabalhar viajando com aquela túnica, mostrando a túnica colorida, e que tinha os sonhos e ficava dizendo para todo mundo: olha, eu sou aqui o centro, e estou até o sol e a lua e as 12 estrelas se dobram perante mim. E é claro, um molecão, com 13 anos, falando aquilo para os irmãos barbados com filhos, era provocação. Então não dá para você ficar dizendo os seus sonhos para todo mundo, não. Primeira coisa que Neemias fez foi guardar. Deus tinha colocado no coração dele. Deus coloca coisas no coração. As confirmações de Deus vinham acontecendo. O rei concordou, a viagem foi feita, a bondosa mão de Deus foi com eles, chegaram em segurança, e agora ele está lá na cidade, mas ele vai começar devagar. Para você retomar e restaurar, começa devagar. Não queira, como já foi dito aqui também, começar hoje para... Olha, eu vou chegar à direção da empresa até o final do ano. O que você é? Eu sou auxiliar geral. Mas eu creio em Deus, Deus já prometeu. Eu olho para a cadeira do meu chefe e digo: eu vou tomar conta dessa cadeira. Aí a pessoa falou: então você é um homicida. Por quê?
Você quer que o chefe morra. Ele é o dono da empresa. Então, muito cuidado. Vá devagar. Às vezes você vai demorar uma vida toda. Moisés demorou 80 anos para começar uma obra que aos 120 ele termina. E ele se precipitou em alguns momentos, cometendo até assassinato. Por uma coisa que Deus tinha colocado no coração dele, mas ele se precipitou. Não se precipite. Tem coisas para serem restauradas na sua vida, vá devagar, com cuidado. Não compartilhe com todo mundo. E aí ele fez uma coisa importante. Vamos ver, dos versos 13 ao verso 15. Vamos ler? Dá para colocar? De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. O portão do monturo é o portão do lixão. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Ele fez a primeira parte da tarefa. O que ele fez? Ele foi olhar de perto os problemas. Deixa eu ver aonde estão os buracos. E ele sai com pessoas de confiança, só com seu animal, sem as carruagens, sem mais nada, sem alarde, de noite, examinando com sinceridade e coragem os problemas que precisavam ser resolvidos. Nós temos que fazer o mesmo. É restauração. Você tem que fazer uma obra de restauração na sua vida, restaurar um projeto pessoal, familiar, restaurar a família, restaurar a sua comunhão com Deus, restaurar um ministério. Você acha que tem que restaurar e ajudar a restaurar pontos aqui na igreja ou na igreja onde você está? Muito bem. Principalmente se são questões pessoais, é importante que você tenha sinceridade, encare, comece a primeiramente levantar quais são os problemas. Onde houve falhas? Onde estão os buracos? Isso é check-up. Exame geral e minucioso. Dizem que as mulheres vivem mais, em média, do que os homens, porque elas sempre estão mais dispostas a fazerem exames de saúde. É isso, doutores, que estão aqui presentes. Mulheres se propõem a serem mais examinadas que os homens. E os homens só quando a empresa exige, em geral. Né? A empresa, eu fiz o check-up, porque minha empresa exige. Senão, a gente não toma cuidado. Mas os check-ups são necessários. Precisamos fazer balanço. Mais do que começar coisas novas, temos que olhar aonde estão os buracos. Aonde eu falhei. O que aconteceu? Ele foi examinar os buracos, ele foi examinar os pontos fracos do muro. Ele foi conhecer aonde estavam as fragilidades. Tinha lugar que nem dava para passar com o animal, porque ali provavelmente foram jogados todos os restos da cidade quando Nabucodonosor derrubou a cidade. Ninguém mais tinha feito nada. Portas queimadas, pedaços queimados do muro. É interessante que no início da segunda década do século XX, fazendo pesquisas arqueológicas, eles descobriram portões do período persa queimados. Justamente essa época do período babilônico, comprovando assim que tudo que a Bíblia diz que aconteceu, de fato aconteceu. A gente sabe que aconteceu, mas o povo aí precisa saber mais, né? Tem que ver para crer. Mas é importante você olhar também a sua vida, examinar-se, fazer um check-up. Precisamos encarar com seriedade tudo o que temos feito até aqui, para entendermos por que estamos onde estamos. Vamos avaliar e ver o tamanho do estrago. É necessário, muitas vezes, uma reorganização na sua vida financeira. O negócio não é que você tem que ganhar mais, você tem que saber como gastar o que você ganha direito. Mais do que ganhar mais é saber administrar o que você tem e gastar bem, e aplicar bem e investir bem. Falou-se bastante aqui já. Também nós temos que cuidar da reorganização na nossa vida familiar, onde estão os problemas, e muitas vezes a maioria dos problemas começam por nós, da sua vida espiritual, ministerial. Falou-se já bastante aqui em confissão e arrependimento, na presença de Deus,
E arrepender é a disposição para mudar. Precisamos humildemente nos cercarmos e conversarmos com pessoas de confiança. Ele levou algumas pessoas, alguns homens que ele confiava com ele. E eles chegaram e conversaram a respeito. Sozinho não dá. Mas também não adianta levar uma multidão. Você tem que começar com algumas pessoas de muita confiança sua. Como eu disse, as pessoas, quem é casado, os primeiros de mais confiança tem que ser marido e mulher. Mas, às vezes, os filhos dos pais, amigos, conselheiros espirituais, pastores, que estão sempre à disposição, líderes, diáconos, pessoas que você sabe que podem ajudar, e você tem que ter humildade para pedir ajuda. Muita gente não é ajudado porque não tem humildade para pedir ajuda. Eu e muitos pastores têm experiência. Eu cheguei uma vez num lugar onde o casal já estava separando-se. E o homem já estava decidido, o advogado já estava lá. E quando eu fui saber o que estava acontecendo, ela começou a reclamar dele. E ele falou: o senhor sabia que há 2 anos nós estamos dormindo separados? Eu falei: não sabia, porque você nunca me disse isso. Eu esperava que ela dissesse. E ela falou: é você que tinha que dizer. Sempre a culpa é do outro. Mas faltou humildade para pedir ajuda. Está tendo crise no casamento? Pede ajuda agora. Está tendo crise em casa? Pede ajuda, pede oração para pessoas de confiança. Abra o coração. E, às vezes, a pessoa de fora enxerga melhor. A gente não consegue enxergar direito. De vez em quando alguém chega para mim, esses dias alguém falou: pastor, você está andando curvado. Estava até gostoso. Agora está doendo mais porque eu estou tentando ficar assim. Já falaram que eu tenho que fazer algumas coisas, vou ver. É hora do check-up. Estou mais reto. Mas eu não percebi. As pessoas de fora percebem melhor e a gente tem que ter humildade para admitir e para aceitar. É claro que você vai, alguém que chegou para mim, o primeiro só falou assim, tal, me deu uma bronca, o outro chegou e falou: olha, e já começou a dar sugestões, eu achei legal. Ouvi mais aquele. Já tinha alguém em casa que tinha me falado, mas... Agora, quem é de fora, né? A gente ouve mais. Nesse sentido, ele não tinha falado ainda para ninguém. Foi feita a avaliação, encontraram-se os pontos fracos, agora é a hora da reunião. Versículos 16 e 17. Vamos ver? Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido nem o que tinha feito. Magistrados eram autoridades da cidade, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, os que estavam morando ali, que não tinham saído, nem aos sacerdotes, os religiosos, nem aos nobres, às vezes que vinham de outras regiões, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Ele joga na cara o problema. Às vezes alguém tem que chegar e jogar na cara da gente o problema. O que está acontecendo? Mas ele joga e ele fala: vamos junto. Estou aí, vim para isso. Não estou aqui só para mostrar, apontar os defeitos e ir embora. Eu quero me envolver, eu quero ajudar. Muitas vezes eu não gosto de dar opinião em algumas coisas, porque quando eu dou opinião, eu gosto de alguma forma, ajudar. Às vezes eu encaminho para alguém, mas eu não quero só chegar e dizer: o problema é assim. É muito fácil apontar problemas. Você tem que apontar o problema e já ir com a solução. Ele chega: olha, vocês estão acomodados, e o povo estava acomodado, e a gente se acomoda na miséria. Quantas e quantas vezes nos acomodamos na nossa miséria? A vida é assim. Eu sempre fui um cara enrolado. É maldição hereditária. Não tem jeito. Já orei, já fiz, já repreendi, mas continua assim. Não se procura ajuda, não se encara o problema de frente, não se pede, não se tem humildade. Mas é hora de restaurar. Nesse início de ano, é hora de restaurar, olhar para trás. Pedir ajuda. Agora, se você for ajudar, você tem que chegar junto. Não adianta só apontar.
Você tem que chegar para pôr a mão na massa. E Neemias falou, estou aqui, vim junto, trouxe recursos e tem mais coisa, eu posso ajudar. E vou com vocês, e vou trabalhar. E é o que Neemias vai fazer. E nós vamos ver. A igreja está com problemas? A igreja está com problema. Eu vou sair dessa igreja porque eu vou ser contaminado. Uma pessoa falou isso, saiu, a igreja melhorou. Mas, muitas vezes o problema sou eu, mas se está com problema e eu posso ajudar, vou ficar. E vou ajudar. Tem um impacto, o impacto, não vou mais. Você tem ideias? Conversa com o Gregory, conversa com a Noemi. Vamos ver o que a gente pode fazer e vamos trabalhar. E tem o que se fazer. E você pode ajudar. Mas você tem que ir junto. Não adianta só apontar os erros. Isso em todas as áreas da sua vida. No relacionamento familiar, relacionamento pessoal com Deus. Começar a ler a Bíblia. Não dá para ler sozinho, lê com a esposa. Eu conheço um casal que lê a Bíblia junto todo ano. Um dá força para o outro. Agora, você tem que se conscientizar da miséria em que você está, você tem que sair da sua zona de conforto, porque às vezes é confortável ir empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai para o buraco. Mas enquanto não cheguei, vou indo. Não é assim. É hora de parar, é hora de mudar, é hora de retomar, é hora de restaurar com Deus. E ele chama o povo. E ele agora vai dizer para aquele povo, e nós vamos ver o versículo 18, a primeira parte desse versículo. E lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Uma das coisas que nós precisamos é relembrar as nossas experiências com Deus. Às vezes a gente está assim, acabado, ano novo, vida velha, e não tem jeito, e não tem mais jeito. Lembra as bênçãos, conta as bênçãos. O hino antigo diz isso, né? Conta quantas são, uma a uma. O sentido é, diz uma de cada vez, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Um irmão uma vez me chamou para orar, eu estava com uns problemas, ele falou, pastor, vamos orar, era um outro pastor. Agora, só que a gente vai começar a orar agradecendo. E eu comecei a agradecer, ele falou, aí ele foi pedindo, ele foi dizendo as coisas que eu devia agradecer, na vida pessoal, tal. Eu fiquei uns 10 minutos agradecendo. Depois ele falou, e o pedido? Eu falei, não tenho mais não. É tanta bênção. Então, e às vezes é bom, quando você está muito ruim, vai visitar alguém que está pior. Sempre tem alguém pior que você. Eu fui numa reunião também de oração e o irmãozinho estava lá, preocupado, eu sabia que ele estava, e eu conhecia alguns problemas, eu pedi cada um apresentar seu problema, no final ele falou assim, pastor, o pessoal está muito pior que eu, não tenho nada para pedir, não. Eu vou agradecer a Deus. Sim. Neemias está ali, ele veio, e ele começa a mostrar, e um vai vendo, está ruim, não está bom. Mas ele conta as bênçãos. Ele fala sobre a bondosa mão de Deus. A bondosa mão de Deus tem estado comigo. Meu irmão, minha irmã, a bondosa mão de Deus tem estado com você, por isso você está aqui. Se não fosse a bondosa mão de Deus, você não tinha terminado 2023. Se não fosse a bondosa mão de Deus, você não tinha viajado. Se não fosse a bondosa mão de Deus, você não estava aqui. E não tinha ar-condicionado. Não está tão... Podia estar melhor, né? Mas estamos aqui. Bondosa mão de Deus. Aleluia! A bondosa mão de Deus tem estado sobre você? Amém? Diz assim, levanta a mão e diga, a bondosa mão de Deus tem estado comigo até aqui. Aleluia! Glória a Deus! Fala que nem batista, não assembleano, gente, é batista. Glória a Deus! É isso. Amém. Tem que ser como criança, né? Falar mesmo. Porque a bondosa mão de Deus é importante você reconhecer. Vai restaurar? Olha para trás e vê as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Como Ele tem estado. Não fica chorando só, não. Fica rindo de alegria. Chora de alegria também. E compartilha.
E ele compartilhou. Compartilha as bênçãos. Tem alguém triste com você? Começa a lembrar e conta as bênçãos. É a bondosa mão de Deus. Não é mérito meu. Em nenhum momento Neemias falou, eu sou um homem religioso. Pelo contrário, no início do livro ele começa confessando pecados. Ele reconhecia que era pecador. E que o povo tinha pecado. E assim, é a graça de Deus. É a bondosa mão de Deus. É a misericórdia de Deus. E ele reconhece, quando ele testemunha, ele diz isso, testemunhar, compartilhar bênçãos que você tem recebido. Uma vez eu vi uma pessoa falando, não gosto de compartilhar bênção porque alguém acha que eu sou soberbo, orgulhoso. Eu falei, não, alguém está precisando ouvir. E não retenha só para você, você está sendo egoísta. Compartilha, conta a bênção, irmão, para o outro, para ajudar o outro. A sua bênção pode ajudar o outro. A sua bênção pode ser solução, o seu testemunho. E isso que ele fez. E agora, o 18 de novo, a segunda parte. Agora vem. Então disseram, vamos ler juntos? A última parte. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Eles sabiam o que tinham que fazer, mas agora é hora de preparar. Mês de janeiro, preparação. Talvez até fevereiro, talvez até março, talvez é lá no meio do ano. Talvez é um ano de preparação. Não importa, não tenha pressa. Prepare-se para aquilo que você quer fazer. Planejamento, preparação. Vamos nós começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Nós, juntos. Sozinho não se vai a lugar algum. Não dá para levar a multidão, mas você tem que ter alguém com você. Você tem que ter parceiro e parceira de oração. Pastor André, dá uma ajuda aqui. Marcos, ajuda aqui, por favor, também. Daqui uma folha. Uma folha só. Obrigado. Pega a metade. Marcos fica no meio, aqui. João, vem aqui, por favor. Dá um pouco para o João para subir. Eu não vou entregar isso para todo mundo, não. Essa folha aqui é apenas um exercíciozinho para você fazer em casa. Não vai fazer aqui, não vai escrever aqui, se você quiser. Aqui tem o seguinte: restauração de projetos e sonhos. Então, você vai começar. Eu necessito de restauração nas seguintes áreas: familiar, profissional, estudantil, relacionamentos, vida com Deus, ministério, outras. E você vai apontar. Isso é você com Deus. É só uma ajuda. Falhas minhas que cooperaram para que eu decaísse nas áreas assim mencionadas. Então, hora de confissão e de avaliação das suas falhas. Quais têm sido os meus pontos fracos, aqueles pontos repetitivos? Pessoas que podem me ajudar. Ore e pense e peça que Deus indique. Agora, no final, a bondosa mão de Deus tem se manifestado em minha vida. Especifique. Aonde até aqui é bondosa, mesmo com as falhas e com tudo, onde a bondosa mão de Deus tem se manifestado? E a última pergunta é, por onde posso começar hoje? Vou orar. Ótimo, você já teve um início. Quem quer levar isso para casa e preencher? Fique em pé. Fique em pé. Permaneça em pé. Se faltar, a gente vai imprimir mais depois. O pessoal que vai ajudar no período de cânticos de louvor, na última canção, pode subir. Pastor Wagner pregando é garantia de que a EBD começa cedo. Pastor Neto e alguns outros, é garantia que a gente vai para casa um pouquinho mais tarde, mas sei que é bênção também refletir sobre a palavra de Deus. Lá em cima já pegaram? Tem mais algumas? Se faltar a gente vai imprimir mais.
Se faltar, vou pedir que o pastor Wagner... Tem mais folhas aí, pastor Wagner? Tem mais? Acabou? Acabou? Tá bom. Depois, pastor Wagner, dá uma olhadinha aqui do lado. Quem tá, olha ali, mostra, levanta a mão. As pessoas estão faltando. Tem vários aqui. Depois conversa com o pastor Wagner, nós vamos imprimir mais. O Léo não sei se está lá. O Léo está por aqui? O Léo estava... Dá para imprimir lá, então. Tá bom. Não, mas depois pode... Não dá. Não, fica cada um com uma. Cada um com uma. O casal não é para partilhar, não. O casal tem que cada um fazer a sua. Né? Cada um tem que fazer a sua lição de casa sem colar. Depois conversa. Vamos ficar todos em pé? Você que pegou a folha, levanta essa folha. Eu estou com a minha aqui. Eu não dei a minha, não, porque a minha está aqui. Pai querido, tu vês irmãos e irmãs dispostas e dispostos a essa obra de restauração. Tantas áreas da nossa vida que precisam. Ó Deus querido, tenha de nós misericórdia, como foste com Neemias e com o povo de Israel, esteja conosco. Que tua bondosa mão esteja sobre nós. Dá-nos, Senhor Deus, realmente um espírito contrito para pedirmos que o Senhor sonde os nossos corações, aponte as nossas falhas e nos dê sabedoria para enxergarmos por onde começar e principalmente pessoas que podem nos ajudar. Que tenhamos humildade para pedir ajuda e ajudar outros também. É em nome de Jesus que consagramos este momento. Amém.